Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre as nossas vidas neste novo dia, neste sábado, dia 26 de outubro de 2024. Estamos de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus, hoje lendo Juízes capítulo 9. Eu já convido você então a abrir a sua Bíblia aí em Juízes capítulo 9. Que é um capítulo relativamente grande, são 57 versículos, então vamos à leitura. E diz assim: Abimeleque, filho de Jerubaal, olha que continua a história de Gideão, que ficou conhecido como Jerubaal. Agora é a história do seu filho Abimeleque. O capítulo anterior, capítulo 8, encerra falando que o Jerubaal teve muitos filhos, muitas mulheres e muitos filhos, inclusive o filho de uma concubina que não estava entre os filhos, vamos chamar, legítimos, né? Ele se chamava Abimeleque. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: Perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles: ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem. Lembrem-se de que eu sou sangue do seu sangue. O Jerubaal, o Gideão, não aceitou reinar sobre Israel, mas foi um juiz, foi um líder. E agora um dos seus filhos quer se tornar uma espécie de sucessor do pai, líder. Talvez até tivesse a pretensão de reinar sobre a Israel. E ele então procura os familiares da sua mãe e põe essa questão: meu pai tem 70 filhos, vocês querem todos eles governando sobre vocês ou um só? E o lógico era um só, ninguém quer 70 líderes. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Agora você vê uma disputa por governança entre as tribos, entre as cidades, né, líderes aí. No caso, o povo de uma cidade chamada Siquém. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, um deus pagão cananeu que eles estavam adorando. Olha um sinal da decadência de Israel naquele momento. As quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Então ele usou aí um dinheiro que ele recebeu para contratar pessoas, vamos dizer assim, vândalos, meio vadios aí, para serem seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. A decadência espiritual leva a um poço cada vez mais fundo, né? Não é nem ao fundo do poço, é um poço cada vez mais fundo, um poço sem fundo. Ele mata seus 70 irmãos. Mas Jotão, filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Teve um que escapou, o Jotão. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Olha ele aí querendo se tornar rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do Monte Gerizim e gritou para eles. Lembram do Monte Gerizim, de onde foram pronunciadas as bênçãos quando conquistaram a terra prometida? Ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. Então o Jotão aqui usa uma parábola, uma espécie de uma parábola para levantar a sua questão, né? As árvores vão coroar um rei. Eles procuram árvores nobres, plantas nobres, para coroarem rei.
Ele cita aí a oliveira. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então, a oliveira se sente nobre e ocupada demais para reinar sobre as árvores. Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. Outra árvore frutífera, a figueira. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. Todas plantas nobres e frutíferas. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. Agora, o espinheiro, que não é uma árvore nobre e frutífera, é convidado para ser rei, que aqui representaria o tal do Abimeleque, né? O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra, do contrário sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Então, um espinheiro não seria uma planta adequada para ser uma sombra na qual quem quer que seja fosse se abrigar, né? E aí ele representa o tal do Abimeleque. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família como ele merecia? Porque o Jerubaal, o Gedeão lá dos capítulos anteriores, foi um libertador de Israel, apesar de depois ter se depravado na idolatria e prostituição cultual. E ele continua: meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai. Mataram os seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram a Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês, por mero interesse, né? Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. O Jotão aqui proclama, anuncia ou profetiza um conflito entre os próprios cidadãos de Siquém e da outra cidade de Bet-Milo contra o Abimeleque aí, que geraria um conflito e a destruição de ambos. Verso 21. Depois Jotão fugiu para Beer, onde ficou morando longe de seu irmão Abimeleque. Então o Jotão fugiu. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel quando Deus enviou um espírito maligno. Deus está sobre todos os espíritos, inclusive os maus. E eles cumprem o propósito de Deus. Isso é ensino bíblico. Até o mal está sob o domínio de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Isso é ensino bíblico. Até o diabo, Satanás, está sob a autoridade do Eterno, nosso Deus, para cumprir o que Deus determina. E continua. Então, fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Estava agora uma revolta contra o Abimeleque aí. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. O crime não iria ficar impune. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passassem por ali, e Abimeleque foi informado disso. Então, houve uma revolta aí dos cidadãos de Siquém que não estavam satisfeitos com o governo do Abimeleque, que já começou errado. Então ia dar errado. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Aparece um outro personagem aqui
que tem características de liderança, e vai se opor ao tal do Abimeleque. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do seu Deus, e a idolatria continua. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal e não é Zebul o seu representante? Sirvam aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir a Abimeleque? Então o Gaal aí se apresenta como um possível líder, sucessor aí de, aliás, usurpador do trono do Abimeleque. Ah, se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: mobilize o seu exército e venha. Então ele faz aí uma espécie de um desafio. Quando Zebul, governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, façam com eles o que achar melhor. Então, esse Zebul aí manda, que era fiel ao Abimeleque, manda a informar o Abimeleque e sugere aí um ataque do Abimeleque ao Gaal, que se levantava contra o Abimeleque. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimeleque e seus homens saíram de sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu: você está confundindo as sombras dos montes com homens. Então Zebul deu, já sabendo o que aconteceria, né? Deu uma desculpinha aí, né? Zebul, porém, respondeu: você está confundindo. Assim, já lemos, verso 37. Mas Gaal tornou a falar: veja, vem gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Então as companhias, que eram divididas em 4, agora começam a se aproximar. Disse-lhe Zebul: onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então o Zebul aí desafia o tal do Gaal aí contra o Abimeleque. O conflito estava formado. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá e Zebul expulsou Gaal e os seus parentes de Siquém. Então você vê a decadência espiritual do povo de Deus envolvido em idolatria. Elegem um rei sem a orientação de Deus. Esse rei começa o seu domínio matando seus 70 irmãos de maneira completamente justa. Agora cidadãos israelitas lutam contra cidadãos israelitas e matando-se uns aos outros. Isso aqui é um retrato claro de um povo que se afasta de Deus e que desobedece o seu Deus. Versículo 42. No dia seguinte o povo de Siquém saiu aos campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu os seus homens em 3 companhias e armou emboscadas no campo. Continua o conflito. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e o atacou. Como Jotão havia dito, que o povo de Siquém ia se virar contra o Abimeleque, o Abimeleque ia revidar e eles iam destruir-se uns aos outros por causa do crime cometido pelo Abimeleque. 44. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram, e Abimeleque atacou a cidade o dia todo até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela.
espalhar sal era uma maneira de praticamente declarar a terra, fazer a terra ficar infértil, né? Era uma espécie de uma maldição aí. Verso 46, ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de El-Berite. Esse deus Berite aí, uma divindade pagã cananeia que aquele povo estava servindo. Então, no final das contas, tudo o que estava acontecendo era resultado de um povo rebelde que mergulhou na idolatria. E aí, como a Bíblia mesmo diz, um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado e a coisa se multiplica. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, ele e todos os seus homens subiram ao monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: rápido, façam o que eu estou fazendo. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Os cidadãos aí que restaram se abrigaram dentro dessa fortaleza aí, dessa torre, e agora o Abimeleque enche a torre, cerca a torre de galhos e toca fogo. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1.000 homens e mulheres. Morreram queimados. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a, porque eram várias cidades aí em volta que formavam esse reino do tal do Abimeleque. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade, mais um grupo aqui trancado dentro de uma torre. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a, e quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Agora a mulher de cima da torre joga uma pedra pesada que era usada para moer grãos e bate na cabeça do Abimeleque, que lhe racha o crânio. E imediatamente ele chamou o seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Era considerada uma desonra horrível ser morto por uma mulher. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Triste fim do tal do Abimeleque. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim, olha a conclusão, assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Eu concluo essa leitura fazendo uma aplicação para a nossa realidade. Eu falei isso na época das eleições presidenciais do Brasil, as últimas eleições. Governantes ímpios são o chicote de Deus para castigar um povo ímpio. Infelizmente, o povo brasileiro, em sua grande maioria, tem mergulhado no distanciamento de Deus, não querem saber de Deus e da sua palavra. E nossos representantes, o povo em geral, reclama de governantes corruptos, mas são governantes corruptos que governam um povo, na sua maioria, corrupto. E aí gera esta situação que nós vivemos no Brasil, de um governo completamente corrupto. Não vai dar bom no final das contas, como é o caso aqui do Abimeleque, um homem mau, assassino, que usurpa o governo. E aí Deus usa-o como chicote do próprio Deus para castigar um povo idólatra e pecador que não busca a Deus. E o conselho final é: busque a Deus, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus. Busque a Deus, consagre sua vida ao Senhor, sirva ao Senhor de todo o seu coração e não se deixe envolver pela corrupção deste povo depravado e que escolheu o pecado.
Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Se você gostou desta leitura, deixa um like nesse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais aí, para que alcance outras pessoas com a palavra de Deus. Comente o que você achou dessa leitura aí nos comentários do vídeo. E se alguém é novato por aqui, não está inscrito no canal, gostou do conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Bíblia, está convidado a se inscrever no nosso canal. Ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pelo novo dia, nova oportunidade, novas realizações, novas experiências, novos aprendizados. Obrigado por poder começar esse novo dia meditando na palavra, alimentando o nosso espírito. Obrigado por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos nos unir no só espírito, em oração, buscando a sua face. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia suprido em nossas mesas, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da sua família. Ó Deus, louvado seja o seu santo nome para todo sempre. Nosso Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesta hora. A bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre a saúde, preservando a saúde daqueles que estão saudáveis, restaurando a saúde de quem está doente, fazendo milagres a favor do seu povo. Ó Deus, se vai usar os médicos, os medicamentos, as cirurgias, seja feita a sua vontade. Toque com o seu toque curador, faça milagres também. Ó Pai, que o nome do Senhor seja glorificado através das suas intervenções a favor do seu povo em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar, abrindo porta de emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado. Que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de cada um dos meus irmãos. Que o amor, a alegria, a paz, todos os frutos do Espírito Santo estejam presentes dentro dos lares, nos relacionamentos dos casais, trazendo harmonia entre os casais, dando sabedoria aos pais para educar os filhos nos caminhos do Senhor, trazendo harmonia entre os irmãos, ó Deus, fazendo de cada lar um lugar de aconchego, de segurança, de aprendizado, de crescimento. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre as suas igrejas, sobre cada congregação local, sobre cada pastor, sobre cada líder, sobre cada missionário, fazendo prosperar a sua obra, chamando o seu povo para a santificação. Ó Deus, cerca os missionários, faça prosperar o seu trabalho. Protege especialmente aqueles que estão em lugares onde é proibido pregar o evangelho, onde corre riscos, ó Deus, de serem perseguidos, de serem presos, de serem expulsos do país ou até de serem mortos. Cerca, protege e dirige segundo a graça do Senhor. Ó Deus maravilhoso, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, a maior de todas as bênçãos, seu sacrifício na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo, livre acesso à sua presença. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo para que possamos levar a bênção do Senhor por onde nós formos nesse novo dia, meu Pai. E compartilhar o seu evangelho com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esperamos que esta leitura tenha sido edificante para você. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui. Continuando a leitura da palavra de Deus, aguardo a todos um grande abraço.